Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. E hoje, a pedido de uma das inscritas no canal, a Regina Rodrigues, eu vou falar com vocês sobre o mapeamento de bullying, conforme ela pediu. Um pedido muito oportuno, né? Foi muito bem pedido, muito bem colocado pela Regina Rodrigues, porque é um tema que a gente está vivenciando muito na atualidade, né? É claro que eu sempre procuro puxar um pouco os temas para a questão do autismo e para o meu conhecimento de autismo, porque é a área que eu mais vivenciei, né? E tenho mais experiência, né? Portanto, eu deixo aberto também para os profissionais que são especializados aí então no processo de bullying nas escolas e na sociedade, ok? Então, dentro do conceito de mapeamento, como que nós podemos entender o bullying, né? Eu sempre procuro abordar que o nosso intelecto, ele não consegue aprender uma coisa funcionando, porque é a mesma coisa que a gente considerar um motor. Não dá para a gente consertar o motor enquanto ele está em funcionamento. Então eu sempre procuro frisar para as pessoas que o nosso cérebro ele funciona como uma engine, né? Como uma engine, um motor, né? Então, se ele estiver em funcionamento, nós dizemos que ele está ativo, né? E quando ele não está em funcionamento, quando ele para um posicionamento reflexivo, essa engine, esse motor, ele está num processo passivo, né? Então isso, aplicado à área da educação, é muito interessante porque a gente consegue entender, por exemplo, por que os nossos maravilhosos professores, né? Nossos segundos pais e mães, né? Eles pedem tanto pra gente no colégio fazer silêncio e ter um pouco de atenção no momento em que está se explicando uma coisa importante, né? Porque enquanto o nosso cérebro está reflexivo, ele está numa posição passiva, né? Ele consegue aprender, né? Agora o bullying, ele acontece de uma maneira ativa, né? É um conhecimento que é passado de pessoa para pessoa, né? Tem aquela frase que os professores repetem muito e que nos ensina muito, né? Fica na nossa memória, que é: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Então, se você está com pessoas que gostam de brincar, fazer memes, tirar sarro, né? Zoar, como a molecada fala, logicamente que o seu cérebro ele vai turnar, ou seja, ele vai adquirir aquela experiência e vai acoplando, né? Ele vai acoplando essas experiências e vai ficar um intelecto mais malicioso, né? Então o bullying ele acontece principalmente dentro dos colégios, né? Quando a criança vai tendo contato, né? A criança ou mesmo o adulto ele vai tendo contato com pessoas que possuem essas outras formas de pensar, né? Maliciosas ou brincadeiras maliciosas, né? Eu aplico muito isso no meu trabalho, né? E vivencio muito isso no meu trabalho, que é um local que eu percebo que quando uma pessoa está com determinado colega, ele age de uma forma e não leva as coisas a sério. Quando está com outro colega mais sério, começa a ver as coisas de outra forma, né? Começa a enxergar o trabalho com mais seriedade, né? Então, tem pessoas que dentro desse sistema ela anda conforme a maré, né? Agora as pessoas que são mais reflexivas, né? Elas são pessoas que posicionam-se mais socialmente, né? E escolhem para onde que elas vão, né? E para onde que elas vão caminhar a personalidade delas, né? Então a liberdade de personalidade, de escolha de personalidade, ela está muito voltada para a reflexão pessoal, para capacidade de refletir. E isso a gente aprende com os pais, né? Com a convivência com os pais. Quando os pais têm essa capacidade de passar essa experiência,
ou nas escolas com os professores. Mas para isso, infelizmente, a gente vai ter que prestar atenção. Quando a gente não presta atenção, não tem como aprender, tá? É uma coisa bem lógica, né? Então, para fechar esse pensamento assim de mapeamento, né? A gente pode entender, por exemplo, o intelecto como duas definições, né? A gente pode entender o intelecto ativo, né? Que é aquele intelecto que já está em conformidade com os conhecimentos que foram lhe passados, né? Com a vivência. E todas as vezes que ele entrar em contato com outras culturas ou outras pessoas que vão ensinar outras coisas, né? Ele vai simplesmente fazendo como se fosse um download, né? E uma atualização, né? E a aprendizagem, praticamente, ele faz um backup de tudo que ele já sabe, mais atualizado com coisas que ele aprendeu, que são novas, né? E pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Infelizmente, o nosso intelecto é assim. Então, aquela frase, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, é uma frase que continua falando até hoje, né? Continua nos ensinando até hoje, tá? Então, o intelecto ativo, ele vai conviver, né? Nós vamos conviver com as pessoas e vamos fazendo adquirindo aquelas experiências, né? E fazendo aqueles downloads, né? Como se fossem supostos downloads diários, né? Então a gente vai aprender algumas brincadeiras, a gente vai ver que tem certas pessoas que a gente faz memes, né? Dá risada de algumas coisas que acontecem com outras pessoas. Então o processo de bullying, ele está muito relacionado a esse intelecto ativo. Vamos colocar isso numa visão do intelecto passivo, né? O intelecto passivo, ele ainda está para ser tornado, ele ainda está para se tornar ativo, então ele está num posicionamento reflexivo, né? Quando ele está num posicionamento reflexivo, né, ele vai ter estímulos externos, logicamente, mas você vai poder escolher o que você vai acrescentar a ele, né? Então, nesse momento de reparação, o que o professor vai fazer, por exemplo, dentro do colégio, né? Nesse momento de reparação, ele vai preparar uma aula de começo, meio e fim, reflexiva, para poder fazer como se fosse uma reparação no intelecto passivo, né? Então, o professor dentro do colégio, ele vai ter que saber, né, sensibilizar o aluno, né, para poder colocar ele, promover que ele esteja numa posição reflexiva, né? Ele vai, na verdade, promover isso, né? Criar alguma coisa para que ele se sensibilize e esteja num posicionamento reflexivo. Aí o seu intelecto vai estar numa condição passiva, uma condição de aprendizagem. E quando o intelecto do aluno estiver nessa condição de aprendizagem, ele vai fazer como se fosse uma reparação de todas as bagunças que foram coletadas dentro do intelecto. Para ele fazer isso, ele tem que ter uma aula preparada. Então o professor tem que ter refletido uma aula começo, meio e fim, sensibilizando e colocando o porquê, quais as razões pelas quais é bom agir daquela forma socialmente, né? Então tem essa maneira de acrescentar o conhecimento, e a parte de sensibilização maior, que é o fechamento do conhecimento, às vezes ele se dá por uma reflexão mais profunda, né? Como, por exemplo, colocar a experiência de uma grande perda, né? Geralmente as pessoas se colocam numa posição passiva intelectualmente quando acontece uma grande perda nas suas vidas, né? Então ela só vai pensar nas consequências de um ato quando acontecer com ela, né? Então, quando a gente coloca essas reflexões, né, a gente dá motivos de reparação. Então existem várias técnicas psicológicas que a gente consegue corrigir, né, as várias bagunças que foram coletadas, né, as várias artimanhas psicológicas que foram coletadas, né, pelas crianças ou adolescentes, ou mesmo adultos, pelo intelecto ativo, né? Então é como se fosse uma maneira de efetuar uma limpeza intelectual, né?
nas pessoas. Eu não vou me aprofundar tanto, mas dá para a gente continuar esse assunto posteriormente e ir tocando nesse assunto. Mas é interessante, né, que vocês tenham percebido, né, que esse assunto ele é tão profundo, né? Esse raciocínio assim de intelecto ativo e intelecto passivo não é coisa da nossa cabeça, é coisa que existe dentro da nossa literatura, né? Se você pegar, por exemplo, o próprio São Tomás de Aquino, ele falava muito isso, né? Ele explicou o ente e a essência, e ele explicava muito sobre o intelecto potencial, né? O intelecto ativo ou o ato puro, né? O intelecto ativo e o intelecto passivo. Então aqueles que tiverem curiosidade pode pegar os intertextos e as súmulas tanto de São Tomás de Aquino quanto de Santo Agostinho, vai perceber que eles já falavam muito isso, e isso já foi muito utilizado e é até hoje utilizado, né, pela educação, né, pelas várias áreas do conhecimento, para a gente entender como é que funciona o pensamento, né, pensamento humano, ok? Espero que vocês tenham gostado desse tema, de tocar nesse assunto. É um assunto muito amplo, né, que se ramifica muito, mas dá para falar muita coisa. Então eu deixo aberto para os profissionais da área que tiverem interessados, né, a de repente até fazer alguma gravação e a gente poder repassar adiante, né, porque isso é conhecimento, e o conhecimento ele é importante para a gente evoluir, né, tanto psicologicamente quanto espiritualmente, né. As pessoas entendem de diversas formas, né. Então até o próximo vídeo. Continuem compartilhando e se inscrevendo no canal. Hoje eu estou fazendo aqui queria fazer um agradecimento às pessoas que se inscreveram no canal, porque eu estou comemorando os 200 inscritos no canal, né? E estou muito contente. Espero que essas pessoas continuem no canal e a gente possa repassar esse conhecimento adiante. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.